criatividade depende de conexão. Conexão depende de tu estar ali praticamente todos os dias, mudando de rota, tu te conectando com pessoas, situações diferentes, diferentes ambientes, e com tudo aquilo ali, com todas as coisas que tu conecta, tu acaba juntando um dia, acumulando essas coisas, e dessa miscigenação dessas coisas filtradas sai algo teu, algo próprio, algo novo. Isso é o conceito básico de criatividade. A criatividade mais rasa, mais superficial ali, que nos é dada mais facilmente porque nós vamos atrás e alcançamos ela mais fácil e mais rapidamente. Mas hoje eu não vou me aprofundar nesse tipo de criatividade. Hoje eu vou me aprofundar na criatividade intrínseca do Homo sapiens, a habilidade que surgiu do fogo, porque o fogo é o fator que cria as coisas. Bom, já de início eu quero aproveitar logo de cara para desmistificar aquela falácia de que criatividade é um dom que foi implantado em certas pessoas e que essas tais pessoas têm e essas não têm. Ponto final maiúsculo. Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque não é assim que é. A criatividade natural, ela é algo que compõe toda a energia psíquica, vital, com a qual eu me referi, e eu fiz um vídeo específico para esse assunto, que foi o vídeo passado. Então, se tu caiu aqui de paraquedas, assiste desde o primeiro vídeo da série Waze para chegar de novo aqui e entender todo o conteúdo, porque sim, segue uma ordem. Então, não é dom criatividade. Todos podem ter, todos podem alcançá-la. Só basta exercer. Mas para exercer, não é tão simples e tão fácil como tu alcançar uma criatividade rasa, como a criatividade que conhecemos, a criatividade que quando tu dá um Google te é dada, tu alcança ela mais fácil. Não é essa. A criatividade que eu me refiro é algo que vem junto a nós desde pequenos, afinal de contas, ela é a mesma coisa que a energia vital, a energia interior do Homo sapiens. Então, ela nos foi dada desde sempre. Nós, nós somos acompanhados dela a vida inteira, mas para exercê-la, para fazer ela aflorar, a gente poder utilizar ela para criar coisas, a gente precisa entender que ela é o total oposto da criatividade rasa. Enquanto tu se conecta para gerar criatividade, essa criatividade ela surge da desconexão, a desconexão com o mundo, podemos dizer. E com o mundo eu me refiro das informações da maioria das pessoas, de praticamente tudo mesmo, literalmente. Só que o se desconectar do mundo, acionar o modo avião, ele depende muito de tu aproveitar o agora. É uma coisa meio que tu tem que estar no agora. Estar no agora seria o tu desconectar do mundo e de outros tempos. É de tu esvaziar a tua cabeça, é tu passar pelo processo de esvaziamento mental. Assim a criatividade aos poucos vai sendo exercida. Teu corpo vai entender para onde tu quer canalizar a tua atenção. Seria algo tipo mindfulness, sabe? De que tu tem que aproveitar 100% o presente, estar presente 100%. Então, no fim das contas, se resume a isso, a tu esvaziar a tua mente e assim deixar com que essa energia natural se aflore e exercida comece a funcionar. Mas sobre essa questão de estar 100% no agora, ter essa presença, né, estar presente, absorto e focado no agora, eu vou reservar um vídeo para isso mais para o futuro também, que seria o poder do agora, o tu aproveitar o momento em que tu está presente, de
corpo e alma. Agora talvez então surja na tua cabeça aí o termo, a palavra meditação ou algo semelhante. Por que isso? Porque meditação se trata assim de uma ferramenta que tu pode utilizar, uma ferramenta descoberta, criada na realidade pelos antigos, que tu pode utilizar para atingir esse estado de estar no agora, de estar presente, para que assim tu comece a exercer a tua criatividade, tu ficar mais tranquilo e facilmente no modo avião. Mas agora que eu toquei no assunto meditação, eu gostaria de relembrar algo que eu gosto muito dentro da meditação, e é uma associação que fazem criativa, que pode ser até mesmo considerada clichê dentro da meditação, do meio meditação, mas eu gosto muito, que é a associação da nossa cabeça, da nossa mente com o céu. Porque no céu existem nuvens e eles associam as nuvens com os nossos pensamentos, o nosso excesso de pensamentos. E quanto mais pensamentos tem ali acumulados, mais espalhados e preenchida a nossa cabeça fica, e mais confusa, porque a gente não vê mais o céu azul. Mas a gente tem plena consciência de que por trás dessas nuvens ele está lá. Só basta a gente dar algum jeito de alcançar ele, para poder simplesmente esvaziar o céu. Então, seria para tu alcançar a criatividade, teria que passar por esse mesmo processo. É tu dispersar essas nuvens e ficar como o céu azul, o nada. É tu não tá com a cabeça cheia pensando em nada. Tu não tá com nada te atrapalhando na cabeça. É tu literalmente esvaziar a mente, tu não pensar em nada. Inclusive agora, mais para quem gosta, é amante de arte, da arte, e mais específico para a área do desenho. Desenhar é uma das melhores maneiras de tu te conectar com o presente, tu estar agora. Porque ali tu começa a perceber as coisas de maneira mais analítica, mais crítica, tu percebe os detalhes da coisa com a qual tu selecionou, do ambiente que tu tá para desenhar. E tu simplesmente não pensa em nada a não ser aquilo. Então desenhar é uma das melhores maneiras para tu exercitar e ter a criatividade ali, não simplesmente aquela coisa vaga que dizem, desenhar te torna criativo, então comece a desenhar que tu vai exercer a criatividade. Tá, isso de fato é verdade, mas tu simplesmente fazer isso vai fazer com que tu desista uma hora ou outra. Tu vai chegar em casa depois de ouvir isso, começar a desenhar, e tu já vai estar aflorando a criatividade, mas não é assim que funciona. Então todo esse processo de desconexão do mundo, de ligar o modo avião, quando se é criado um hábito, aquilo começa, por consequência, a se tornar um ritmo. E quando se torna um ritmo, por consequência, fica mais fácil, acostuma. O desconforto, porque no início vai ser difícil de adquirir, afinal de contas todo hábito é difícil de ser adquirido, mas o ponto positivo e também negativo é que é difícil de ser quebrado. Quando então tu adquire esse hábito novo e saudável, natural, tu exercita aquilo com maior facilidade. Mas saiba que a criatividade não é algo que dura para sempre, que tu, depois de exercê-la e aquilo começar a se manifestar, tu ter consciência e certeza de que tu está sendo criativo, não te engana de que ela vai existir para sempre. Tu adquiriu essa habilidade, ponto final. Tu vai ter ela para sempre. Não, a criatividade é algo que é como um músculo do nosso corpo. Ela é algo que, quando é exercida, é estimulada, ela expande e ela fica cada vez maior, quanto mais exercida e estimulada, e mais criativo, mais potencial criativo tu tem. Porém, se tu deixa de lado ou tu larga de mão, aquilo volta ao seu estado anterior, então tu não é mais tão criativo, tu volta àquele estado em que tu ficava se queixando de por que tu não é tão criativo, ou
te comparando a pessoas que são muito criativas, aquele estado em que tu se queixava de por que tu não recebeu esse dom. Então a criatividade, além de te ajudar a desprender do mundo, também vai te ajudar além da parte da conexão com várias coisas, situações, pessoas, enfim, além da parte superficial de se conectar e criar algo novo, miscigenando, e também através da desconexão do mundo, algo mais profundo, tu te encontrar, tu consegue ver naquele momento presente, bater de cara contigo mesmo, se reconhecer melhor, te conhecer melhor, tu também acaba te livrando do mundo, tu acaba te livrando do maior inimigo, do maior adversário atual da humanidade, que muitos chamam até mesmo do câncer da humanidade hoje, que seria o excesso de pensamentos. E o excesso de pensamentos, na maioria das vezes, surge do excesso de informações que recebemos e somos bombardeados todos os dias. Mas isso é um assunto que vou deixar para o vídeo do poder do agora, de aproveitar o momento atual, o presente, e não cabe eu ficar entrando a fundo aqui. Mas saiba que sim, tu acaba se livrando disso consequentemente uma hora ou outra também. Então saiba que é muito importante tu tirar ao menos um tempinho do teu dia, de cada dia, para ficar a sós consigo mesmo, apenas tu, sozinho, sem nada e ninguém ao teu redor te incomodando. Bom, então te desconectar faz com que tu te conecte contigo mesmo. E conectando consigo mesmo faz com que tu aprenda, o teu corpo aprenda a se adaptar ao agora. E isso faz com que tu analise as coisas de maneira às vezes até mais crítica, mas que tu analise mais as coisas ao teu redor, que as coisas sejam mais perceptíveis para ti, fiquem mais à mostra, tu consiga refletir melhor sobre elas, ver coisas que os outros não veem. E isso está muito acoplado àquela criatividade superficial. O Lupin, da minissérie que já se tornou uma série na Netflix, Lupin, diz algo que eu gosto muito. Tem uma cena da série que o cara tenta bater nele e ele contra-ataca. Nesse contra-ataque o cara fica assustado e não entende como isso aconteceu, se o Lupin estava na frente dele. Aí o Lupin disse que ele apenas estava vendo ele, mas ele não estava olhando. E isso está ligado como eu falei, a criatividade superficial de tu conseguir analisar melhor as coisas de maneira mais crítica. E isso só surge de maneira mais eficaz, mais profunda, quando tu te desconecta, quando tu tá praticando, exercendo, estimulando a criatividade natural. Uma vez eu li num livro em que o autor do livro nos diz que isso está ligado a um processo de desaceleração. Então é muito importante sim que tu desacelere o tempo, desacelerar entre aspas, para que tu analise as coisas. Então às vezes tu apenas vê, dá uma olhada de soslaio por cima do ombro, não basta, porque isso os outros também fazem. Isso é a maneira básica de apenas ver. Então não veja, olhe, analise a fundo e extraia daquilo, filtre daquilo conhecimentos e coisas que os outros não alcançam, que os outros não veem, porque eles não estão olhando. Então também a criatividade também, mais ligado na parte superficial, também está ligado à questão de tu desacelerar. Então tu também deve entender que a criatividade é algo que vai renascer todos os dias. Ela não é algo que alcance um pico máximo e tu consiga levar ela para a vida inteira. Tu vai exercer, adquirir ela e deu. Tu tem a habilidade e acabou. Não, todos os dias ela vai renascer. Então ela é como um músculo e como uma fênix também. Mas agora vou jogar no meio do vídeo uma coisa que eu falei brevemente no vídeo anterior sobre a energia interior, a natureza. Bom, a natureza ela está em constante movimento, está todo momento se movimentando, todo momento mudando, e tudo nela está em perfeito estado de equilíbrio. Tudo nela está equilibrado, tudo nela está onde deve estar no momento, na hora que deve estar. E dessa mesma maneira,
Quando tu tá no modo avião por muito tempo, tu começa a sentir uma agonia natural que chama-se tédio. E esse tédio que começa a ser gerado quando tu tá no modo avião, ele começa a persistir por um pequeno período de tempo e aquilo começa a te agoniar, te encher o saco, tu não aguenta mais. Então tu tem que fazer alguma coisa, tu tem que agir. Então o tédio, a falta que tu tem de te conectar, isso só surge por conta do equilíbrio de quando tu tá desconectado, quando tu tá no modo avião, porque quando tu tá desconectado, tu começa, por muito tempo, tu se sente um pouco sozinho, tu sente que precisa fazer alguma coisa para ser importante, ser reconhecido, ser bom o bastante para os outros te darem respeito. E tudo isso, o se mover no sentido de criatividade, de forjar coisas, o tédio vai ser um dos melhores e maiores fatores que vão te ajudar nesse quesito. Da mesma maneira, agora fazendo a associação criativa do modo avião, quando tu aciona o modo avião, principalmente quando tu tá num avião, fazendo alguma viagem em que não pode ter interferência do sinal das redes móveis do teu celular, uma hora ou outra tu sente uma agonia e a falta da internet, alguma coisa, alguma coisa com a qual tu tem que fazer que é preciso da internet. E a ausência dela, a falta dela, te traz esse incômodo. Então tu sabe que uma hora ou outra tu vai ter que te reconectar à internet, tu vai ter que desligar o modo avião. É da mesma maneira. Então o tédio acaba surgindo também como uma força, uma agonia natural, se tornando, se tu o utiliza de maneira eficaz, se tornando um dos melhores fatores para a criação, para estimular essa tal da criatividade. Ressaltando que aqui eu me refiro à criatividade natural. E agora, para encerrar o vídeo, de fato, eu vou ter que relembrar algo que está diretamente relacionado com o vídeo anterior. Não tem jeito, eu vou ter que me refugiar ao vídeo anterior. Essa coisa da energia, agora tu já sabe que essa coisa da energia está ligado à tua atenção, ao que tu dá a tua atenção. Se tu dá atenção demais ao celular, aquilo está em desequilíbrio com o equilíbrio que a tua energia vital deveria estar exercendo. Então, desequilibrado traz problemas. Quando tu acaba ficando livre demais em qualquer aspecto, isso se torna um problema. Livre me refiro aqui a ficar quanto tempo tu quiser, retendo a atenção em uma coisa só. Que a gente sabe que o melhor exemplo é a internet, não tem jeito. Muito se assemelha à questão dos alimentos também, dos carboidratos, como eu falei no vídeo anterior, porque se tu dá atenção demais a isso, se tu quer muito comer carboidrato, se tu come muito carboidrato, por exemplo, tá? O exemplo que eu estou utilizando como alimento, mas tem milhares outros, principalmente, acredito eu, que as comidas processadas, os lanches, quando tu passa do limite, dá para se chamar também do necessário, ou seja, quando tu extrapola, tu acaba gastando, investindo energia demais onde tu não devia. E tu não tem depois energia para utilizar onde tu deveria estar utilizando. Então eu vou aproveitar aqui que a gente está em época de Olimpíadas e trazer um pouco essa questão da rotina que esses atletas têm algumas semanas e meses antes das provas finais das Olimpíadas chegarem. Então esses atletas, antes das Olimpíadas chegarem, principalmente os de peso pesado, a questão das lutas, ali também podemos juntar os caras do UFC, do boxe, das artes marciais principalmente, algo que exige demais da tua agressividade, da tua força. Ou seja, essa força, como eu falei no vídeo anterior, também vem dessa energia.
E para que tu conserve e cada vez mais tenha mais energia no momento certo, no momento que tu quer ter, que tu controle isso direito, os alimentos impactam muito. Então a rotina também dos atletas antes das Olimpíadas envolve em algumas horas, minutos antes, semanas antes, ficar sem comer por um tempo que seja, ou comer também perto do horário, às vezes muita comida para aguentar o peso, mas seria não na questão de aguentar, mas no tu ter agressividade e força para atacar, vem da mesma energia da criatividade, e porque se trata da mesma coisa. E essa energia, para que tu tenha ela com maior grandeza, de maneira monstruosa na hora que tu quer, percebe que esses caras, eles ficam um tempo sem comer. Por que eles ficam um tempo sem comer ou um tempo também sem sexo? Bom, por causa que quando eles comem muito, ainda mais um pouco antes da luta ou da prova das Olimpíadas, eles ingerem comidas pesadas demais, eles ingerem energia demais. Então eles ficam um pouco sem isso, porque como da mesma forma na época da pré-história, ou de qualquer animal que tu pegue, um lobo, por exemplo, uma alcateia, quando tu tira a comida dele, quando ele sente a falta daquilo, ou seja, surge a fome, ele fica com mais raiva. Tu percebe isso, tu não é burro. Então, tu sabe que quando te é tirado por muito tempo a comida, por exemplo, algo que tu gasta ali energia e deixa o teu corpo saudável, ou seja, quando tu tira a comida, tu sente raiva. E a raiva vem da ausência da comida, ausência da própria alimentação. E aquela raiva deixa eles com mais força, mais agressividade. E por que o sexo também? O sexo, porque que nem no Shakti, que vem de uma deusa do hinduísmo, essa questão do Shakti está muito ligado ao sagrado feminino, a questão das mulheres conservarem nelas o poder da criação, porque elas que geram outro ser humano, por exemplo, elas que criam. Então elas têm o poder criativo, as mulheres têm o poder criativo. Essa coisa do Shakti, seguidores dele preferem na hora do sexo não ter ejaculação, porque quando tu ejacula, tu perde energia. Então, por isso que quem assiste muita pornografia, quem ejacula constantemente, regularmente, essa palavra se encaixa melhor aqui, também está desperdiçando energia que tu poderia utilizar potenciada de melhor maneira em outra situação ou na mesma situação do sexo, mas para que seja mais prazeroso, tu não pode ficar ejaculando todo momento, a qualquer momento. O vídeo foi esse. Se tu gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo para que o YouTube entenda que o vídeo foi bom, foi agradável, foi minimamente atraente, para que ele então expanda o alcance do vídeo. Compartilha com alguém o vídeo que tu ache de extrema importância ela ter acesso a esse conteúdo. Te inscreve no canal e também clica no sininho aqui embaixo para que tu seja notificado quando um vídeo novo sair. E até a próxima!